Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver dúvidas no circuito oscilador do rádio Transglobe. Esse é mais um tutorial sobre dúvidas dos seguidores. Nesse caso foi o Emerson que me enviou o manual do rádio Philco Transglobe, que teve seus dias de glória na década de 70, 80. Era o sonho de muita gente daquela época. Isso porque pegava a rádio de todo mundo. À noite, muita gente pegava o seu radinho, esticava a antena e ficava ouvindo rádios de todo mundo. As ondas curtas eram a internet daquele tempo e o Transglobe era um especialista em captar rádios do outro lado do mundo. Por isso, seu circuito de sintonia era mais elaborado. É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Veja na figura o diagrama completo do rádio, uma obra-prima. O que salta aos olhos é a quantidade de bobinas e chaves seletoras. Claro, esse é um rádio para pegar todas as faixas de ondas curtas e médias da época. Uma internet de 1 giga completinha. Olhando para o circuito, Emerson notou que no lugar do tradicional, uma bobina de FI, nesse rádio existem 2 bobinas de FI. Por que isso? No circuito, as bobinas são designadas como TR17 e TR18. As bobinas de FI têm a função de acoplar o sinal de radiofrequência com o circuito amplificador de radiofrequência. Nesse rádio, existe ainda mais 2 etapas de FI. As etapas seguintes já usam bobinas de FI convencional, como em todo radinho. A bobina de FI é, na verdade, um transformador de radiofrequência. Mas por que um amplificador de FI? O amplificador de FI é uma característica do rádio superheterógeno. Esse tipo de rádio era muito mais seletivo do que os modelos anteriores, como os rádios regenerativos. Isso tornou possível a miniaturização dos radinhos e até hoje é o sistema usado nos rádios receptores. A sigla FI significa frequência intermediária, e esse é o segredo da seletividade do rádio superheterógeno. Veja o diagrama do seu funcionamento. Se você está pensando em trabalhar com rádio, esse diagrama deverá estar sempre na sua cabeça. A primeira etapa é a de sintonia e amplificação do sinal de RF. A próxima etapa é o misturador, que mistura o sinal recebido na antena com o sinal gerado internamente no oscilador local, mas com frequência de 455 kHz deslocada da frequência sintonizada. Ao serem misturadas, ocorre o batimento, uma subtração da frequência sintonizada com a frequência do oscilador local. O resultado é a frequência de 455 kHz, a frequência de FI, a frequência intermediária. A vantagem é que as bobinas dos amplificadores de radiofrequência seguintes poderão estar todas sintonizadas na mesma frequência, a frequência de FI. Na maioria dos radinhos, o circuito de sintonia, oscilador local e misturador eram feitos em um único transistor, como vocês podem ver na figura. Um diagrama tirado lá do canal do Burgos que explica bem direitinho como esse radinho funciona. A bobina do oscilador local é B2 e a bobina do misturador e primeira FI é B3. Viu? B3 mistura 2 funções. As bobinas B4 e B5 são as outras bobinas dos amplificadores de FI. Isso era o normal. Mas não era o normal para o Transglobe, que queria muito mais seletividade. Então eles separaram a bobina do misturador, que é TR17, da bobina de sintonia da primeira FI, TR18. Dessa forma, a bobina TR17 passava a funcionar mais como um filtro, um choque de radiofrequência. E a bobina que sintonizava mesmo a FI era TR18, e o acoplamento passou a ser feito via C37 entre as bobinas. Acho que é C37, o número também é apagado. Claro, com tantas faixas sendo sintonizadas, ficava melhor fazer dessa forma. Mas isso não é tudo. Para deixar o circuito mais seletivo e preciso ainda, o pessoal da Philco separou o amplificador de radiofrequência do oscilador local, deixando o transistor T2 só para a função do oscilador. Isso deixa o oscilador trabalhar concentrado na sua função, que é gerar um sinal senoidal de frequência 455 kHz, deslocada da frequência sintonizada. Sem misturar as funções, a polarização fica bem mais eficiente. Amplificador de radiofrequência é amplificador, nesse caso o transistor T1, e oscilador é oscilador, transistor T2. Agora pode mudar a faixa de sintonia à vontade e a seletividade vai se manter excelente.
Veja que eu separei o circuito para ficar tudo bem claro. Claro que eu montei o diagrama só para uma faixa. A antena é ligada na bobina de sintonia. Note o primário é ligado direto na antena e tem dois secundários. Isso é para casar as impedâncias e ter menos perdas nas bobinas. Temos um secundário para sintonizar, formando um circuito tanque com um capacitor variável CV1. Cada bobina tem seus capacitores de ajuste fino, C1 e C2 nesse caso, mas só um capacitor variável, que é selecionado pela chave seletora. Tem outro secundário para acoplar o sinal da estação sintonizada no transistor amplificador T1, que é um amplificador na configuração emissor comum. As resistências de polarização de base são R2 e R1. No coletor do transistor T1 sai o sinal misturado, que vai direto para o amplificador de FI via capacitor C37. Observe que no emissor é acoplado o sinal do oscilador local via capacitor C18. Ao ligar no emissor, o sinal da base é subtraído do sinal do emissor, gerando a frequência intermediária. O oscilador local é feito via transistor T2, um oscilador com coletor sintonizado, um dos mais simples como vimos na série sobre osciladores. Note que o capacitor de sintonia da frequência de oscilação, CV2, está mecanicamente acoplado ao capacitor de sintonia das estações. E, novamente, cada bobina tem sua sintonia fina ajustada individualmente, um primor de circuito. Veja que o transistor está polarizado na configuração base comum. O capacitor C17 coloca a base em curto para a radiofrequência. Quem achava que essas coisas de polarização era só teoria, tá aí, ó, na prática. E se você conhece o funcionamento, vai conseguir consertar mais facilmente o radinho. Sem estudar, fica tudo mais difícil. Claro que esse radinho tem muito mais a nos ensinar de eletrônica. Note que depois da última FI tem o circuito detector, que no diagrama em bloco foi chamado de demodulador. A função é retirar o sinal de áudio da portadora de radiofrequência modulada em amplitude. Sim, esse é um radinho que só pegava M. Era a transmissão mais comum na época e esse é um circuito muito simples. Vou explicar como aprendi há 60 anos atrás. O secundário da última bobina de FI vai ligada direto no diodo D101, que vai funcionar como um retificador de meia onda. Isso mesmo. Essa explicação é surpreendente até hoje. O detector é um simples retificador de radiofrequência. Veja que aparece um sinal só de meia onda na saída, mas com a portadora de radiofrequência metida ali no meio. Aqui é só um sinal com o semiciclo negativo. E veja o que tem depois: uma rede de filtro com resistências e capacitores. No final, o último capacitor vai ficar somente com os picos do sinal de entrada e mais. Como os capacitores estão ligados ao terra, formam com a resistência um filtro passa-baixo que corta a radiofrequência vindo da FI. E como a frequência da onda que vem do amplificador de FI é sempre a mesma, fica muito mais fácil construir um filtro eficiente. Mais uma vantagem de usar a frequência intermediária. Depois o sinal vai para o amplificador de áudio, controle de volume e tudo mais. Que tempo bom aquele! Claro que a gente que adora amplificador de áudio tinha que dar uma olhadinha no amplificador. O amplificador é do tipo push-pull, mas não usa par complementar. Assim, para inverter as fases aplicadas a cada um dos transistores, é usado um transformador. Com isso, era possível usar somente um tipo de transistor de potência. Nesse caso, dois transistores NPN, T105 e T106. Usar circuitos push-pull com transformador era muito comum naquele tempo. O pré-amplificador e driver é um circuito padrão, com realimentação de tensão do emissor do segundo transistor para a base do primeiro, um circuito bem estável em DC, e para deixar o circuito em AC sob controle, foi montado um elo de realimentação lá da saída do alto-falante para o emissor do primeiro transistor do pré. Claro que tem o controle de volume, tom, como manda o figurino para um equipamento de qualidade como esse. Pronto, você viu uma análise simplificada do fantástico rádio Transglobe da Philco. Espero que essas dicas ajudem você a consertar esses radinhos fantásticos que ainda chamam a atenção de muita gente. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!